Semana passada a gente teve um... This meeting is being recorded. A gente teve um probleminha, né, com a Adriana, ela passou mal e aí não conseguiu participar, mas a gente já passou para o dia 23, né, quinta-feira, sem ser a próxima outra, porque a próxima tem feriado. Aí lembrem que o prazo para entregar os resumos foi prorrogado, agora é dia 26, e quem não puder comparecer no dia 23, avisa a gente para a gente abonar a falta de vocês, porque a gente sabe, né, que foi marcado, era uma coisa que não estava planejada, então avisem que a gente abona a falta. Hoje a gente está aqui com o nosso coordenador da clínica, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG e juiz federal, Carlos Haddad. Professora, a palavra está com você. Oi, Laís, obrigado. Pessoal, boa noite, né? É muito bom participar aqui novamente do grupo de estudos. Ele já, assim, já se estabeleceu, tem mantido aí um alto nível, né, de participação. Eu acho que as contribuições têm sido muito ricas e eu fico muito feliz de estar aqui para poder tentar contribuir um pouco, né, para essas discussões. Eu sei que durante o semestre vocês começaram a ver a atuação de vários personagens, né, no enfrentamento ao trabalho escravo, né, de diversos setores, e acho que agora chegou a minha vez para poder falar um pouco sobre o papel do juiz federal, né? Como é que tem sido a atuação da Justiça Federal. E isso aí vai envolver praticamente a atuação criminal, né? Porque na Justiça Federal a nossa competência tem sido delineada nesse sentido, julgar os casos que envolvem o crime do artigo 149 do Código Penal. Então, pessoal, né, sejam bem-vindos aí, é ótimo. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade, né? Eu até prefiro, senão vai ficar parecendo a aula do UFMG, que todo mundo fica lá deitado de pijama no quarto dele, não abre a câmera, mas, né, fiquem à vontade aí, que é sempre muito bom poder falar com as pessoas, né, e vê-las enquanto a gente está falando. Eu queria agradecer, né, a equipe aí do grupo de estudos, vou falar aí em nome da Laís, representando aqui o grupo, por ter feito esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação, e como eu pude coletar aqui, né, com a aprovação de boa parte dos participantes, né, e com a satisfação garantida. Isso me deixa assim, muito orgulhoso do trabalho que elas fazem. Eu gostaria de fazer agora uma apresentação, pessoal. Eu precisaria só que me habilitasse para eu poder compartilhar a tela. Será que seria possível, Natália? Vou habilitar aqui, um minutinho. Ótimo. Você tem como pedir a permissão? Que aqui não está aparecendo a opção para mim te... Ah, é? Deixa eu ver se eu consigo. Eu também não... Deixa eu ver. Eu também não estou sem essa opção. Você consegue compartilhar? Eu consigo, se você me mandar no... Então vamos fazer isso. Eu vou mandar no grupo da clínica, tá, pessoal? Beleza. Só um instantinho. O pessoal, e me contem aí como é que foi os palestrantes aí, quem que vocês viram, quem que vocês mais gostaram. Começamos o grupo de estudos com a apresentação de qual profissional? Algum deles foi mais marcante? Queria deixar outras pessoas falarem, porque eu sou sempre eu que falo. Fica chato. Bom, A Luciana levantou a mão ali. Depois tem a Júlia também. Vamos lá, Luciana. Boa noite. Agradeço de estar na clínica com vocês. De todos os palestrantes,
assim, o nível é muito alto, né? Então, para falar que um foi melhor que o outro, ia errado. Aqui, mas o que chamou a atenção foi do delegado Luciano Dornelas, foi um depoimento forte dele, né? E marcou bastante para mim. O Luciano, e o doutor Luciano, ele é muito assim, empolgado, envolvido, né, nesse tema, né? Ele fez um trabalho assim belíssimo lá em Goiás, Goiânia, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui pela Clínica de Trabalho Escravo para a OIM, né, Organização Internacional para as Migrações, e nós apuramos que o tráfico internacional de pessoas, o estado onde mais se pratica, assim, que tem mais processos judiciais, foi Goiás. A gente chega a Goiás, São Paulo não deveria ter mais, não sei, Rio, Nordeste, mas eu acho que, na realidade, teve mais por causa dele, sabe? De investigações que ele fazia, da proatividade dele em correr atrás disso, de fazer com que os inquéritos realmente se transformassem em ações penais, né? Uma boa investigação. Então, como é que uma pessoa pode fazer diferença, né? Por isso que acho que realmente o depoimento dele deve ter sido marcante. E você, Júlia? O meu palestrante bem mais marcante também foi o delegado, principalmente porque é uma área que eu pretendo seguir no direito, e justamente a área de enfrentamento de tráfico de pessoas era a área que eu me interessava. Então, ver um relato de uma pessoa que venceu isso na pele, que trabalhou com isso, todos os dados, foi algo totalmente chocante, totalmente impressionante, de verdade. Que ótimo, Júlia. Então, é bom aí que também está sendo assim meio inspiracional, né? A gente assistir aqui, participar do grupo e ter boas ideias, boas referências. Que bom. Diga, Edilson. Boa noite, professor. É o auditor do trabalho também, o Dr. Maurício Krebs. Maurício. Foi muito bom. Bem empolgante os relatos dele, bem práticos, né? O enfrentamento deles lá. Que ótimo. Muito bom. Então, já que houve tanta variação de escolhas assim, é porque acho que cada um teve sua, né, sua peculiaridade, seu benefício, a sua contribuição. A minha, pessoal, não vai ser tão brilhante quanto a dos outros, mas pelo menos vai ser assim, uma coisa para dar um mínimo de ideia para vocês da atuação da Justiça Federal, né? Então, assim, o que eu pretendo trazer hoje é justamente isso. Como a Justiça Federal tem atuado e, mais especificamente, né, como eu lidei com isso. Na verdade, é uma coisa até mais assim da minha experiência, né? O que eu fiz no enfrentamento ao trabalho escravo, sobretudo quando eu estava em Marabá, né, lá no sul do Pará, onde eu atuei como juiz federal durante 5 anos. E lá era uma vara federal que tinha assim, mais de uma centena de processos de trabalho escravo. Acho que o primeiro ponto que eu posso mencionar, né, o próximo slide mostra isso, foi um problema que a gente tinha em relação à competência, né? Quando eu cheguei a Marabá, isso aí foi no ano de 2006, assim, havia muitos processos de trabalho escravo que ficavam indo e voltando da Justiça Federal para a Justiça Estadual e vice-versa. O Ministério Público Federal oferecia uma denúncia pelo artigo 149. Essa ação penal, às vezes, o juiz chegava e falava assim, não é competência minha, não tem um interesse federal, mandava para o juiz do Estado. O juiz do Estado chegava, não, tem competência sim, a União se comprometeu a erradicar o trabalho escravo, não sei o quê, tem um interesse, e devolvia para o juiz federal. E acaba que isso aí viravam conflitos de competência, né? O Superior Tribunal de Justiça que era o responsável por definir isso. E ficava assim, era um processo tão demorado. Eu me lembro de situações lá, e um dos casos foi o caso da Fazenda Brasil Verde, né? Que assim, acabou que esse processo prescreveu, ele ficou anos no Superior Tribunal de Justiça, enquanto se decidia qual que era a justiça competente para definir essa questão. Não sei se foi no automático aí, mas já avançou muito. Natália, acho que pode voltar um pouquinho lá para o segundo slide. Eu vou voltar aqui. Perfeito. Então, pessoal, o negócio essa discussão da competência era uma questão candente. Até que chegou um dia, né, os processos ficavam lá meio paralisados, esperando uma posição do Supremo Tribunal Federal, né, que dá a última palavra, né, nessa matéria penal no Brasil atualmente, né, o Supremo opina em todos os aspectos. E aí eu só sei que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, né, em que era relator o ministro Joaquim Barbosa, era um recurso extraordinário, 398041, ele definiu que a competência seria realmente da Justiça Federal.
E aí, assim, ele mencionou, Natália, não sei se você consegue colocar no terceiro slide, que eu queria só mostrar o texto, né, o fundamento que ele utilizou para poder indicar a Justiça Federal como competente para o julgamento dessas ações penais. E aí, assim, mas no fundo o que ele falou é o seguinte, ó, o trabalho escravo tal, afeta a organização do trabalho, mas também afeta os bens mais pessoais dos trabalhadores, e isso aí merece, né, toda a reprovação tal, é competência da Justiça Federal. Ó, eu confesso assim, né, que diversos crimes afetam o indivíduo, a vítima, né, de maneira bastante profunda. Imaginem um estupro, uma extorsão mediante sequestro. Nem por isso, né, talvez isso aí fosse uma questão de levar a competência para a Justiça Federal. Mas eu confesso que eu acho que o Supremo ele foi mais pragmático, sabe? No sentido de falar assim, ó, a Justiça Federal acho que estava melhor estruturada, e isso eu percebia no Pará. Eu viajei pelo Pará fazendo audiências assim, eu chegava em alguns locais lá em que o fórum estava assim, uma situação muito ruim, o Fórum da Justiça Estadual, poucos servidores, um juiz assim sobrecarregado de processos. Então, assim, se eram processos relevantes, importantes e que deveriam ser julgados, talvez a Justiça Federal fosse a mais apta para isso, né? E aí eu só sei que a partir de 2000, na verdade, como é que são as coisas aqui no Brasil, né? Melhorou um pouco, mas a decisão do Supremo foi de 2006, o acórdão foi publicado somente em 2008, ou seja, né, mais de um ano depois. E aí, então, definiu-se, cabe à Justiça Federal, portanto, julgar os casos de trabalho escravo. Uma vez que isso foi, né, resolvido, todos os processos que estavam lá no STJ, que estavam na Justiça Estadual, tal, voltaram a ser remetidos para a Vara Federal de Marabá. E aí, o que eu notava nesses processos? Natália, pode passar, por favor. O que eu percebia nesses processos era o seguinte, boa parte deles, né, eles eram instruídos pelos relatórios de fiscalização. Eu coloquei que o MTE, que era a nomenclatura da época, né, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesse relatório aí de fiscalização que era feito pelo auditor fiscal, né, naquela inspeção que se realizava pelo Grupo Móvel, em que participavam auditores fiscais, procuradores do trabalho, policiais federais, rodoviários federais, né? Acabou que esse documento era a base das ações penais. Então, logo era feita uma fiscalização, poucas semanas depois se elaborava o relatório, encaminhava-se o relatório para o Ministério Público Federal e o Ministério Público oferecia uma acusação com base no relatório. Se puder voltar um pouquinho o slide, Natália, eu agradeço. Então, o que acontecia? Voltar. O Zoom está um pouquinho zoado hoje, mas eu vou voltar. O nome é isso mesmo, é zoado mesmo. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? O Ministério Público ele oferecia, então, acusação com base nisso. Essa estratégia, pessoal, gerou mais velocidade, sabe? Mais rapidez na tramitação das ações penais. Era ao contrário de quando a investigação era feita pelo, né, também na época, Departamento de Polícia Federal, hoje se chama só Polícia Federal, né? E uma coisa que eu notei, eu vi às vezes algum juiz falando, mas espera aí, é possível iniciar uma ação penal com base num relatório de fiscalização? Eu falava, sim. Eu vejo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Nesse inquérito, né, 3.412, lá de Alagoas, contra um deputado federal, em que era relator o ministro Marco Aurélio, eles admitiram a ação penal, a denúncia contra esse parlamentar, com base no relatório de fiscalização. Ou seja, embora a Polícia Federal possa, né, levar a cabo uma investigação, querer ouvir testemunhas, tal, aquelas peças que o Ministério do Trabalho, né, por meio dos auditores, coletavam, eles no relatório de fiscalização tiravam fotos, né, coletavam depoimentos, tal, eram suficientes para instruir a ação penal. E eu julguei muitos processos dessa maneira, ou seja, investigações que se resumiam ao relatório de fiscalização, sucedido pela denúncia, que depois virava uma ação penal. E aí, o que acontecia? No curso do processo, era necessário fazer provas, né? Produzir provas. Esse próximo slide mostra isso. O que acontecia, então? Às vezes, nós tínhamos uma certa dificuldade na produção de provas.
O Código de Processo Penal, né, ele estabelece assim de maneira clara, salvo aquelas provas que são irrepetíveis. Por exemplo, uma perícia é irrepetível, né? Você produziu aquela perícia, um exame de corpo de delito, tal, ela não vai se repetir, já foi feita uma vez. Mas, assim, tem provas que podem ser repetidas, como uma prova testemunhal, né? E aí, o que acontece? Essas provas têm que ser renovadas no processo, ou seja, durante a instrução processual. Então, se por acaso o auditor fiscal do trabalho ouviu um trabalhador lá na fazenda onde ele foi resgatado, era necessário que esse trabalhador fosse encontrado para que ele fosse realmente prestado, né, as declarações em juízo. Caso contrário, o juiz não poderia utilizar aqueles depoimentos do relatório de fiscalização. Então, o que eu notava, pessoal, né, na instrução desses processos? Havia muitos processos, quase todos, instruídos com fotos, né? A foto eu achava que era assim, uma ferramenta ótima, porque mostrava lá a condição degradante de trabalho. Tinha lá tudo como provado, alojamentos ruins, sem banheiro, instalações sanitárias precárias. Às vezes, lá o trabalhador retirando água de um córrego lá, juntamente com o gado que estava bebendo, eles dividiam, competiam pela água. Eu me lembro de um caso em que os trabalhadores dormiam dentro do curral, né, no meio assim das baias, né, dos cavalos e bois que lá havia, eles esticavam redes. Então, assim, situações muito ruins. E as fotos mostravam isso claramente. Eu me recordo que alguns acusados, por vezes, eles chegavam e faziam o seguinte, tiravam novas fotos e apresentavam lá na defesa que não, é que a fazenda é desse jeito. Mas eu chegava e falava assim, mas peraí, essas novas fotos foram tiradas 1 ano depois dos fatos. A situação mudou. Ela não retrata aquilo que ocorreu por ocasião do resgate. Uma coisa que sempre acontecia, oitiva de testemunhas. E quais testemunhas? Basicamente, aqueles servidores públicos que integravam o grupo de fiscalização. O auditor fiscal do trabalho, o policial federal, o policial rodoviário federal. Nossa, eu lembro que lá em Marabá a gente ficava expedindo cartas precatórias, né? O que é carta precatória, pessoal? Para quem não sabe, é aquele pedido que um juiz faz para outro juiz de outra cidade, para ele, por exemplo, ouvir uma testemunha, fazer uma intimação. Então, eu lembro que havia auditores fiscais que moravam lá no Rio Grande do Sul, no Fortaleza, em Manaus. Então, eu expedia, na época, cartas precatórias pedindo aos juízes que ouvissem essas testemunhas. E isso sempre era um pouco demorado. Hoje, a Justiça Federal utiliza muita videoconferência, né? Ficou tudo muito mais fácil. Mas uma coisa que, na época, quando a gente não tinha videoconferência, né? Eu estou falando num período aí anterior a 2010, o que eu comecei a combinar de fazer? Pedir aos auditores fiscais, por exemplo, que comparecessem a Marabá. E aí eu selecionava lá 5 processos, 6 processos, em que eles figuravam como testemunhas. E eu marcava audiência para um dia só, para ouvir todos relativamente àqueles processos. Foi uma forma boa da gente assim, ouvir muitas testemunhas e resolver muitos processos numa tacada só. Nós tínhamos um problema muito grande com as vítimas. As vítimas, né, do trabalho escravo, eles são itinerantes, né, pessoal? Ele é o que eles chamam de peões de trecho, né? Eles estão lá na beira da estrada, ficam numa pensão, aguardando um serviço, aí depois acabou o serviço, eles vão para outro lugar, tal. Ou seja, você, para localizá-los, é muito difícil. Então, era muito comum o Ministério Público indicar as vítimas para prestar declarações em juízo. A gente procurava, pelos oficiais de justiça, fazer a intimação para chamá-los para comparecer e não os encontrava. E aí, o que aconteceu? Eu me lembro de situações em que o tribunal, eu tinha condenado um réu, o tribunal absolveu esse réu. Ele chegou e falou assim, não, só foram ouvidos os auditores fiscais, essa prova não é suficiente, tem que ouvir as vítimas também. Eu falei, Aí eu cheguei, Ministério Público, vamos fazer uma coisa então, vocês têm que começar a providenciar vítimas, porque não adianta nada eu julgar esses casos sem ouvir as vítimas, o tribunal vai absolver todo mundo, vai anular os processos. E aí o tribunal teve uma ideia muito boa. O Ministério Público, eles chegaram, fizeram um acordo, né, um acordo assim informal com a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. E a CPT conhecia esses trabalhadores todos. Então, o Ministério Público falava para a CPT, no dia tal, fulano, o trabalhador João da Silva tem que comparecer na audiência. E aí as vítimas começaram a aparecer. E aí eu comecei a ouvir inúmeras vítimas durante o processo, né, para tentar comprovar
a situação que elas se encontravam no momento do resgate. Eu me recordo também que muitos advogados solicitavam que o juiz fizesse uma inspeção judicial. O que é isso, né? A inspeção judicial é quando o juiz comparece a um local para poder verificar o estado de fato das coisas. E, assim, vários fizeram essa solicitação, mas eu me lembro assim, que eu não deferi nenhum desses pedidos, pela mesma razão que eu não dava muita credibilidade àquelas fotos que eram trazidas depois, 1 ano, 2 anos depois dos fatos. Se eu fosse lá numa fazenda fazer uma inspeção 1 ano, 2 anos depois, a situação seria totalmente outra. Então, assim, não faria muito sentido esse pedido, né? Era um pedido extemporâneo, já teria perdido a relevância daquela prova. Então, na maioria, em todos os casos, eu indeferia esse tipo de pedido. Então, assim, eu comecei a julgar esses processos, a conduzir os processos, recebia as denúncias, né, citava os réus, produziam-se as provas, e eu tinha lá muitos processos, né? Só de trabalho escravo era um pouco mais de 100. Mas uma coisa que eu resolvi fazer, e acho que pode passar, Natália, por favor, foi tentar dar uma celeridade um pouco maior ao julgamento não só do trabalho escravo, mas de causas assim que eu reputava mais graves, sabe? Que tinham um impacto maior na sociedade. E eu me lembro disso, né? Esse próximo slide aí vai mostrar. Não, perdão. Isso aqui é só o relatório de fiscalização, pessoal, para dar uma amostra para vocês do que se trata, né? Ele vem com fotos, ele tem um depoimento, né? Alguns depoimentos, tem os autos de infração, tem os documentos de seguro-desemprego, ou seja, ele contém elementos bastantes para poder, né, subsidiar uma acusação. Mas o que eu queria realmente falar é esse próximo slide, quando eu trato da justiça dramática. O que é isso? Existe um sociólogo português, o Boaventura de Souza Santos, que ele cunhou essa expressão. Ele chegou e falou assim, acaba que o julgamento da justiça, assim, no varejo, né, aquelas causas do dia a dia, é um julgamento assim, que não é uma coisa assim, muito rápida, né, é um pouco deficiente, as pessoas esperam muito. Mas ele chegou e falou o seguinte, e se por acaso a justiça se preocupasse com casos mais polêmicos, com maior impacto, que assim afetam a sociedade, envolvem uma grande corrupção, grandes desvios, talvez a população começasse a ter uma impressão que a justiça funciona. E eu, assim, embora fosse uma coisa muito conceitual, eu resolvi mais ou menos colocar isso em prática. Eu fui lá em Marabá, separei os 100 processos que eu achava mais impactantes, dentre eles inúmeros de trabalho escravo, mas que também traziam sobre questões ambientais, conflitos fundiários, questões indígenas, ações de improbidade por desvios de recursos de ex-prefeitos, né? E aí acabou que eu selecionei esses processos mais importantes e falei assim, vou julgá-los mais rapidamente, né? Quem sabe que se eu começar a sentenciar, julgar esses casos, a população não vai ter a impressão de que a justiça tem atuado. E aí eu criei, o próximo slide mostra isso, o Projeto Guardião. Qual que é a ideia por trás do Projeto Guardião? Eu indiquei 10 servidores lá da Vara de Marabá para se encarregar dos 100 processos. Cada um cuidaria de 10. E minha mensagem para eles foi muito clara, pessoal, não deixem esses processos paralisados, né? O tempo de prateleira. Na época eram autos físicos, né, ainda. E aí o que a gente fez, né? Selecionei os processos, indiquei os guardiões, na verdade eles se tornaram guardiões de cada 10 processos. A gente fazia reuniões estratégicas, né, periódicas, para saber, e aí, gente, como é que está o andamento dos processos? Eles faziam relatórios para mim, mostrando, dos 10 processos aqui, um está concluído para sentença, esse aqui tem alegações finais, esse faltou ouvir testemunha tal. Está faltando? Então vamos marcar audiência, vamos acelerar, não vamos deixar perder tempo, não. Então, assim, eu dividi o trabalho entre eles faziam a análise dos processos. Eu lembro que foi curioso que eles começaram a colocar o nome deles na capa do processo. Então, às vezes, lá o advogado ia conversar, ele queria conversar com aquele servidor que estava com o nome na capa dos autos, né? Porque ele que era o responsável, era o guardião, ele entendia, sabia daquilo de cor. E aí, o que acontecia? Eles, semanalmente, estavam movimentando aí esses processos. Às vezes, a gente teve que adotar medidas assim, de celeridade, mais criativas.
Por exemplo, eu falei da carta precatória, né? Eu peço a um juiz de outra cidade para ouvir uma testemunha, para fazer um interrogatório. Eu me lembro de uma carta precatória que demorou 4 anos para ser devolvida. Eu falei, eu não vou conseguir implementar celeridade no processo se eu dependo de uma carta precatória que demora 4 anos para voltar. Eu vou julgar o processo no mínimo em 4 anos, ou seja, é tempo demais. Então, eu comecei a viajar pelo interior do Pará. Eu já estava lá no interior, né, em Marabá. Mas aí eu comecei a mandar os oficiais de justiça para algumas cidades escolhidas. Eles iam lá na frente, intimavam a cidade inteira. Uns 2 meses depois, eu ia com o Ministério Público Federal, acompanhado da Polícia Federal. Nós pegávamos uma delegacia de Polícia Federal, o fórum estadual, uma escola, qualquer lugar que fosse, para fazer as audiências. Chegávamos lá na segunda-feira de manhã, fazíamos audiência de manhã até quase à noite, todo dia, até sexta-feira. E, pessoal, o processo criminal ele só anda se tiver audiência. Você tem que ouvir testemunha, você tem que ouvir vítima, você tem que fazer um interrogatório do acusado. Se você não realiza esses atos, o processo não avança. E aí a gente estava acompanhando continuamente isso. Eu viajei por inúmeras cidades no interior do Pará com essa justiça itinerante, né, de tentar resolver os problemas. E o que aconteceu? A estratégia deu certo, né? Essa estratégia tanto deu certo que foi possível até fazer um julgamento coletivo. Eu lembro que no final de 1 ano já tinha lá 32 processos prontos para serem sentenciados. Eu peguei e comecei a analisar um a um, fiz a sentença de cada um. Eu nem sei se a sentença ficou boa, mas pelo menos a dosagem da pena foi muito proporcional. Porque eu chegava e falava assim, esse caso aqui, os trabalhadores ficaram lá 3 meses. Nesse outro, foram 5 meses. Nesse outro aqui, teve um TAC lá, né, um termo de ajustamento de conduta, e o empregador pagou uma indenização. Tal. Eu considerava de inúmeras circunstâncias para fixar a pena, nos casos de condenação. E aí eu achei que as penas acho que foram proporcionais. Houve penas lá de 2 anos, até a pena máxima que eu apliquei lá, 10 anos e 8 meses. Havia causas de aumento de pena que levaram a pena a superar os 8 anos previstos no artigo 149 do Código Penal. E aí eu lembro que teve até um impacto muito grande essas decisões, né? Publicou em jornais, tudo, e depois o pessoal começou, você está julgando os casos de trabalho escravo, é raro a gente ver esses julgamentos. Mas foi isso, né? Um trabalho organizado, dedicado, com método que a gente consegue algum resultado. E aí, pessoal, isso, né? Eu sentenciei, eu me lembro que sempre havia um recurso, se foi absolvido, o Ministério Público recorria, se foi condenado, a defesa recorria. E os recursos começaram a ser encaminhados para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A princípio, meu tribunal ele só entendia que havia trabalho escravo se houvesse cerceamento da liberdade de locomoção. Mas, com o passar do tempo, né, por influência do STJ, do STF, eles reviram essa posição. E aí, o próximo slide, por favor, Natália, né, mostra não o caso de Marabá, mas o caso da justiça brasileira, né? Foi uma pesquisa que a Clínica de Trabalho Escravo fez, né, considerando ações penais que tramitaram de 2008 até 2019 no Brasil. Foram 1.450 ações, aproximadamente. E o retrato que a gente tem é este. Dessas 1.400 ações, nesse período, houve 2.679 réus, foram acusados. Eles foram julgados, né, 1.752 foram julgados. Daqueles que foram julgados, 441 foram condenados em primeiro grau. Mas aqueles que foram realmente condenados definitivamente com trânsito em julgado foram 112. Não precisa, tem que conhecer um pouco de matemática para a gente ter um conhecimento desse percentual, mas o próximo slide mostra bem aí qual que é o percentual de acusados que são, né, oferece uma denúncia contra eles e são condenados definitivamente. 4,2% dos réus. Eu acho, pessoal, que isso aí é um número muito baixo. A cada 100 réus no Brasil acusados pelo artigo 149, 4 são condenados definitivamente. E eu nem digo que eles são presos. Pode ser uma pena inferior a 4 anos, vai ser substituída por pena restritiva de direitos, né? Então, assim, são condenados. Que são presos, o percentual acho que é até menor. Então, pessoal, eu até comecei a olhar também, assim, eu falei, como é que é no Japão, nos Estados Unidos, em outros países, essa taxa? O Japão é o oposto nosso.
No Japão, de cada 100 réus acusados, 99% são condenados. Por isso que lá no Japão eles falam... Eu não sei se vocês se recordam daquele... Era o Carlos Ghosn, né? Ele era presidente da Nissan, parece, da Renault e tal. Ele era um brasileiro que foi acusado de ter cometido crimes no Japão. Ele fugiu do Japão escondido, dentro lá de acho que de caixas de som de uma banda que tocou na casa dele. E ele fugiu por quê? Porque ele sabia que ele seria condenado. Ele tem uma chance em 100 de ser absolvido no Japão. É o outro oposto. Nos Estados Unidos, isso varia da Justiça Federal da Justiça Estadual, mas normalmente é em torno de 83%, 85%. Então, esse índice de 4% eu acho que é muito baixo. E vamos avançar mais um pouquinho no slide aí para a gente falar um pouco mais. Muitas vezes, o que acontece? Nós temos aí crimes que são denunciados juntamente com o artigo 149. Nós temos o crime de frustração de direito assegurado em lei trabalhista, o 203. Temos o aliciamento de trabalhadores, o 207. E temos também a omissão de dados em carteira de trabalho, tal, que é o 297, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Vejam também os números, são um pouco assustadores. De 807 denunciados, 4 são condenados. Isso representa 0,4% praticamente. De 510 denunciados pelo aliciamento de trabalhadores, 4 foram condenados, menos de 1%. Então, assim, as nossas taxas são muito baixíssimas, né? São assim, baixíssimas, né, relativamente ao trabalho escravo. Vamos avançar. E aí a gente precisa se questionar, né? O que acontece? O que precisa ser feito? A gente viu que das absolvições, né, quase metade das absolvições é por insuficiência de provas. É aquilo que talvez eu tenha mencionado para vocês. Aqui, pessoal, a gente não consegue localizar as vítimas. Se a gente não consegue localizar as vítimas, como é que vai produzir prova? Não se produz prova. E aí se absolve por falta de provas. O Ministério Público Federal em Marabá achou uma boa solução para isso. O doutor Luciano Dornelas, nos casos de tráfico de pessoas, ele tinha um acompanhamento assim, muito em cima das vítimas, sabe? Para que elas comparecessem em juízo. Por isso que Goiás registra tantos processos criminais por tráfico de pessoas. Em termos de prescrição, eu até achei assim, não foi um número muito alto. 5% dos casos prescreveu, né? Aquela demora. Acaba que a pena do trabalho escravo não é uma pena baixa, né? 8 anos tem um prazo de prescrição de 12 anos. Né? Mas eu me lembro que o estado de Mato Grosso ele teve muitos casos de prescrição. Ele se destacou no país, né, em inércia, né, na condução do processo. E aí, pessoal, né, nós temos que pensar nisso. Como fazer para poder obter provas para evitar que haja julgamentos por falta de provas? Eu acho que é muito ruim, gente. Eu prefiro... Vamos absolver o réu. É caso de absolvição, perfeito. Ele não é culpado. Mas, assim, você julgar por falta de provas é porque o Estado foi inerte. É como a prescrição, né? Você reconhecer a prescrição, o Estado foi inerte, o Estado falhou. Ele demorou demais para tomar uma providência, para conduzir uma investigação, para dar início a uma ação penal. Podemos avançar. E aí uma coisa também interessante é o seguinte, né? Nós temos aí o princípio da razoável duração do processo, tal. Como é que as coisas funcionam no Brasil em geral? Né? Eu me lembro que lá em Marabá, com essas estratégias de atuação, os processos estavam tramitando rapidamente. Como eu disse, né, para vocês, em 1 ano, eu consegui julgar 32 processos de uma vez só. Parece pouco, né, pessoal? Mas vocês têm que também ter em vista que eu tinha lá uns 5.000 processos sob a minha jurisdição. Então, eu tinha muito trabalho também para poder, né, fazer paralelamente a condução do projeto Guardião. O próximo slide vai mostrar para a gente qual que era o prazo médio, né? No Brasil, da denúncia, né, quando se inicia a ação penal até o trânsito em julgado, são aproximadamente 5 anos, 1.814 dias. Se nós considerarmos da data da fiscalização até o trânsito em julgado, né, já são 2.664, pouco menos aí de 8 anos, talvez. Né? E aí a questão é, se a gente utiliza o relatório de fiscalização como base da ação penal, se nós implementamos um projeto Guardião para tramitar mais rapidamente os feitos, a gente consegue reduzir expressivamente esses prazos. Né? É algo que se tem que se pensar.
E o que a gente também pôde perceber, o próximo slide vai mostrar isso, é que tinha motivos, assim, coisas simples para levar a lentidão processual. Às vezes, o juiz dava um despacho, intime-se o auditor fiscal do Rio Grande do Sul por carta precatória para ele ser ouvido como testemunha. Demorava-se demais para expedir uma carta precatória. Demorava-se demais para cumprir uma carta precatória. E o que acontece hoje? Hoje nós temos videoconferência. Com a videoconferência, a gente pode marcar aí uma audiência em uma semana, marcar e realizar rapidamente. Outro problema que eu pude perceber nesses casos, os conflitos de competência, né? Tinha aquela discussão, quem que era competente, justiça estadual ou justiça federal? Acabou que isso impactou inúmeros processos que ficaram paralisados, aguardando uma definição de qual seria a justiça. E uma outra coisa também que eu pude perceber é isso. Às vezes, a ação penal era proposta contra 5 réus, por exemplo. Enquanto os 5 não tivessem sido, né, notificados, citados, a ação não avançava em relação aos outros. Então, citava um, citava outro, ficava aguardando até localizar todos. E isso, pessoal, às vezes ficava anos. A estratégia que o juiz deveria ter é o seguinte, vamos desmembrar o processo. Esses 2 aqui já foram citados, pronto. Vamos avançar no processo em relação a eles. Os outros que ainda não foram citados, não foram localizados, deixa em outro processo separado, né, para ter uma tramitação mais lenta. O problema é que era aquele negócio, né? Na gula de querer pegar todos, não pegava nenhum, né? Não se processava nenhum. Então, talvez era melhor ser mais comedido aqui. Tem 10 réus acusados, vamos processar os 2 que responderam. É melhor do que ficar guardando os 10 e não processar nenhum, né? Para dar uma resposta judicial. Então, pessoal, acaba que assim, né, a questão do conflito de competência já desapareceu, cartas precatórias são coisas de passado, mas essa questão dos processos, né, de desmembrar ainda existe. Esse é um problema que precisa ter em conta pelos juízes e que precisa ser superado. Vamos avançar? E aí, pessoal, já finalizando, só para poder mostrar para vocês assim as absolvições. Vejam vocês, né? 4% dos réus acusados eram condenados definitivamente, né? E se a gente olhar essas sentenças no Brasil de absolvição, a gente encontra isso tudo aí. Eu não sei se existe algum crime no país com tantos fundamentos distintos para se absolver réus. Então, falava assim, isso aqui é uma situação típica da realidade rural. Será? Não tem prova do dolo. De acordo com o princípio da intervenção mínima, o direito penal não tem que atuar em casos como esse. A legislação trabalhista resolve. Será? O direito penal como última ratio, enquanto os outros ramos jurídicos derem uma resposta, não precisa acionar o direito penal. Mas eu acho o crime do 149 tão grave, não é um crime de bagatela, de insignificância, né? Não tem prova da restrição da liberdade, né? Aquela velha concepção de que precisa estar preso para haver trabalho escravo. Não houve lesão ao bem jurídico. No fundo, pessoal, o que eu pude notar é que boa parte dos juízes federais do Brasil, eles têm uma certa resistência em condenar pelo trabalho escravo. Para eles, eu acho que eles têm a percepção de que é um crime muito grave, né? Que remonta lá ao Brasil colonial, que uma coisa dessa hoje em dia seria inaceitável, mas que eles vão ver lá e falar, não, isso é um trabalho rural típico. Eles não percebem que, por exemplo, o trabalho escravo tem a mesma pena do furto qualificado. Imagine, se eu chegar num carro, arrombar o vidro e pegar uma bolsa, eu pego a mesma pena do trabalho escravo. Eu nunca vi nenhum juiz ter dúvida de condenar alguém por um furto qualificado, ou achar que é um exagero, que não deve. Mas é curioso que no trabalho escravo ele tem esse estigma, parece que essa é a minha explicação para isso, que eles acham que não deve se condenar, que só mesmo em casos extremos de privação de liberdade. E eu acho que o caminho não é por aí. Pelo menos o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça já falaram que não deve ser assim. Mas acaba que nem sempre as decisões dos tribunais superiores estão sendo respeitadas. E talvez isso aí seja uma das explicações por que, no caso de trabalho escravo, nós temos tão poucas condenações pelo país. É possível, isso aí também é uma teoria, se talvez modificássemos o nome do tipo penal, em vez de redução à condição análoga de escravos, se chamasse, por exemplo, exploração laboral. Se fosse exploração laboral,
eu acho que os juízes não teriam nenhum problema em condenar. Mas quando remetem àquela questão da escravidão, eles ficam muito ciosos e preocupados de tentar identificar lá uma escravidão colonial. E, realmente, eles não vão encontrar isso, provavelmente, na maioria dos casos. Pessoal, acho que era isso, né, o meu recado. Se puder passar mais um pouquinho, Natália, por favor. Né? Aí está meu e-mail. Se tiverem qualquer dúvida, se eu puder cooperar ou contribuir de qualquer maneira, fico à disposição. E caso tenha alguma pergunta, né, vamos aproveitar esses minutinhos aí para conversarmos. Natália, também, se quiser desabilitar a apresentação, fique à vontade. Gente, eu mandei no chat, boa noite, que eu cheguei um pouquinho atrasada. Oi, Mariana. Tudo bem? Tudo jóia. Mandem aqui no chat perguntas, ou se quiserem abrir também os microfones, fiquem à vontade. Ei, Luciana, diga. Eu gostaria de perguntar para o senhor, que eu fui estagiária da Federal lá em Santos, né? E lá, com certeza, na minha época, não passou nenhum crime de trabalhar no aluguel de escravo. Mas o que a gente percebe até de um tempo para cá, porque a mídia ajudou muito também a divulgar o tema, mas a escola da magistratura, quando os juízes passam na prova, e não haveria, condições de colocar a matéria obrigatória nos primeiros anos para que o juiz federal, ele tivesse mais contato com a matéria, isso ajudaria, que nem o senhor tem esse projeto maravilhoso, podia divulgar nas escolas, nos tribunais, até para os desembargadores também. O que o senhor acha? Acaba que assim, isso até já foi pensado, implementado, mas não se deu continuidade. Houve um tempo que, pelo menos o meu tribunal, né, o Tribunal Regional da Primeira Região, ele instituiu nos cursos de formação dos juízes, né, os juízes federais recém-empossados, que eles tivessem curso sobre trabalho escravo. E era até eu mesmo responsável por ministrar isso. Durante 2 dias, assim, eu dava lá um conteúdo, apresentava casos, discutíamos, né, as questões mais importantes. E, assim, funcionou durante, acho que, 2 concursos. Era uma matéria obrigatória que foi eleita, se eu não me engano, pela Infam, né, para todos os tribunais do país, mas, passado algum tempo, acabou essa obrigatoriedade, essa exigência. Então, assim, realmente, agora falta esse treinamento. E os juízes realmente não têm isso. Uma coisa que talvez eles possam também justificar é porque, assim, no fundo, pessoal, nós não temos tantos processos de trabalho escravo no Brasil. Pensem bem. A pesquisa que a clínica fez foi uma pesquisa, assim, a tentativa foi uma pesquisa censitária, né? Nós não pegamos uma amostra, nós tentamos pegar todos os processos do Brasil. Recorremos ao Ministério Público, ao Judiciário, para tentar levantar dados. E nós, do período de 2008 a 2019, levantamos 1.400 ações penais. Quantas ações por ano? Umas 140? Talvez a gente tenha aí, sei lá, 150, 200, 500 ações por dia de drogas, de furto. Né? Então, o trabalho escravo ele tem um peso no nosso judiciário muito pequeno. O que impacta realmente é a gravidade do crime, né, da situação. Mas, em termos quantitativos, é pequeno. Então, talvez isso tenha desestimulado os tribunais a investir nisso, né, Ana? Então, pode ser por isso que cessou. Mas eu concordo com você, eu acho que deveria fazer parte aí, né, do currículo mínimo da formação dos juízes. É uma forma. Uma das conclusões da clínica foi essa, do nosso estudo. Precisamos capacitar. E não só magistrados, viu, pessoal? Procuradores da República também. Tem muitos casos que o procurador da República chega e fala assim, eu estou requerendo absolvição porque não tem trabalho escravo. Só tem uma situação ruim de trabalho rural, mas isso é coisa comum. Né? E não costuma ser bem assim. Obrigada. Nada. Professor Stefani Gabriele mandou aqui no chat uma pergunta, vou ler para o senhor. Meu Deus, veio outro comentário aqui. Professor, eu gostaria de perguntar se já há algum projeto para uma tipificação penal como exploração laboral, como o senhor falou, que seria mais adequado. Não,
Stefane, não tem não, sabe? Acaba que assim, eu dei essa sugestão porque eu penso nisso. O que aconteceu, pessoal? Até 2003, a nomenclatura que havia no Brasil era trabalho forçado. Era a nomenclatura internacional, né? Forced labor. Se a gente for lá para os Estados Unidos, para o exterior, e falar lá em trabalho escravo, eles não vão entender bem assim. Né? Eu vou chegar, peraí, é escravidão? Porque o trabalho escravo que a gente está fazendo referência aqui é o forced labor. Então, a gente sempre falou em trabalho forçado. Mas, em 2003, foi criado, né, a CONATRAI, de erradicação do trabalho escravo, né, a Comissão Nacional, e toda referência que começou a se fazer foi para trabalho escravo. Acho que para chamar mais atenção, sabe? O trabalho escravo impacta mais a sociedade do que um trabalho forçado. Talvez o trabalho forçado a gente nem tenha ideia direito do que se trata, é um trabalho obrigatório. Né? Então, assim, houve essa opção. E, realmente, acho que começou a chamar mais atenção da sociedade. Mas, por um lado, eu acho que tem seus reveses também. E acho que um dos reveses é esse. Ao se falar em trabalho escravo o tempo todo, né, essas situações de condições degradantes, jornada exaustiva, tal, chega nos juízes federais e eles falam, não, isso não é trabalho escravo, não. Por isso que eu digo, ó, se colocar o crime lá, sei lá, trabalho forçado, exploração laboral, né, exploração excessiva, labor excessivo, talvez fique mais palatável para os juízes apreciarem as ações penais. Mas, assim, perderia, talvez, no impacto social, né, da ocorrência do fenômeno. Também estou vendo aqui a Ana Elisa, né, Ana, que você falou. Foi a Ana? Não, a Mariana, perdão. Né, que, Mariana, concordo com você, é todo mundo, né, que tem que ter um treinamento, é delegado, é agente. Às vezes eu notava assim, os delegados de Polícia Federal, alguns participavam dessas operações aí, e não digo a contragosto, não, sabe? Mas assim, eles não achavam que aquilo era trabalho escravo. E aí eles estavam lá assim, né, ou seja, não se envolviam naquilo porque a concepção era de que não seria trabalho escravo. Então, isso aí é capacitação, né? É formação para poder mudar esse conceito. Gente, tem a lista de presença, está passando aí no chat, por favor, não esqueçam. O Edilson está com a mão levantada, se você quiser abrir o microfone. Tá. O professor, eu já tive 2 denúncias com o MPF, por exemplo, que não foi para frente exatamente pela questão da falta de acesso às vítimas. A gente havia baseado a denúncia, as 2, no caso, nos relatórios de fiscalização. Mas como o senhor vê na prática para tentar resolver essa questão do acesso às vítimas? Porque, normalmente, é bem difícil de encontrá-las depois do resgate, né? O Edilson, tem que pensar fora da caixa, sabe? O que o pessoal faz normalmente de estratégia, aliás, não tem estratégia nenhuma, na verdade. Né? Eles pegam uma vítima, tomam um depoimento dela na fase extrajudicial e depois não tem mais contato nenhum com a vítima. Então, assim, tem que ter um controle. Isso acontecia em Goiás, por exemplo, no tráfico de pessoas. As mulheres, né, eram mulheres, todas que nós analisamos os casos, eram profissionais do sexo, mas o delegado ele instituiu uma forma de investigação lá que ele mantinha contato permanente com todas as mulheres. Se elas fossem viajar, ele sabia para onde que ia, não sei o quê. Então, na hora da justiça, né, precisar realizar uma audiência para ouvi-las, elas se faziam presentes. Então, assim, não sei, tem que pensar numa lista, pensar, talvez, sabe, formas de acesso. Você me dá seu telefone, mas o telefone é variável, você tem um telefone de um parente, você tem não sei o quê. Aí, vamos combinar uma coisa, vamos ter uma calendarização de processos. Daqui 6 meses você tem que comparecer aqui na delegacia tal, não sei o quê, tal. Aí a gente vai ver, o processo está andando, está tramitando, sabe? É uma forma de você vincular a vítima ao caso. Então, assim, temos que ser criativos, sabe? Experimentar, ver o que dá certo, funciona, porque senão isso vai sempre continuar ocorrendo, né? Investigações que não levam em nada, ações que não viram ações penais por falta de prova, né? Que foi a maioria dos casos aí que geraram absolvição aqui no país. Eu tenho outra dúvida também, professor. Eu conversei até com o Dr. Paulo Veloso, quando ele estava aqui também no grupo, falando, e um dos maiores problemas, né, que é um conflito muito grande entre o MPT e o MPF, acaba sendo a cadeia produtiva. Que é o MPT até está tentando agora chegar até a cadeia produtiva, até certa parte, mas ainda há uma grande resistência quanto a isso no âmbito criminal. O senhor acha que isso funcionaria? Eu acho que... Sabe o que é? A gente tem que ver até como é que funciona lá fora, né? Será que os outros países têm esse problema? O que eles fazem?
Eu acho assim, o nosso direito penal, ele ainda, não sei, ele precisa evoluir um pouco mais, sabe? Essa questão da... Nós estamos começando a melhorar, mas é sempre assim, a passos muito lentos, né? Então, assim, nós às vezes pegamos aí teorias estrangeiras para tentar aplicar aqui e superar esses problemas, né? Igual tem o crime de lavagem de dinheiro tem sido uma ótima referência para isso. A legislação da lavagem de dinheiro é internacional, né? Os países, eles fazem parte de um pacto internacional que a legislação é muito comum no âmbito interno de cada país, né? As medidas que se adotam. Então, assim, são medidas mais avançadas. A gente tem que começar a pensar nisso. Como é que nós vamos identificar dentro de uma empresa, né, que houve a prática do trabalho escravo e quem que é o responsável por aquilo? O grande dogma do direito penal é esse, né? A responsabilidade é estritamente subjetiva. Ninguém pode responder objetivamente por um crime. Mas, assim, até que ponto que a gente não consegue identificar naquela escala, né, da cadeia produtiva que há uma responsabilização subjetiva, né? Nós temos que começar a melhorar a nossa forma de atuação, aprimorar. É difícil falar, mas como efetivamente? Não sei, uma melhor investigação talvez consiga, sabe? Uma investigação mais detalhada. E aí tem um problema. Se nós estamos nos baseando em relatórios de fiscalização do Ministério do Trabalho, talvez não vai haver essa investigação mais profunda. Então, a gente também tem que separar o joio do trigo. Não, nesse caso aqui, dá para usar o relatório de fiscalização. Não, nesse caso aqui, precisa de uma investigação mais profunda para tentar identificar a cadeia produtiva. Então, assim, a gente também tem que saber lidar diferentemente com as situações desiguais. E muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente passa o rodo aqui, trata tudo do mesmo jeito. E aí não funciona. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Laís. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, assim, é uma honra estar falando com o senhor. Eu já participo do grupo há algum tempo, né? E acabei me inspirando em vocês para fazer a minha tese de doutorado. Que bom. Eu faço na Fiocruz, no Rio, só que eu estou trazendo uma perspectiva do trabalho escravo como problema de saúde pública, lá na ENSP. E ontem eu estive na comissão do Estado do Rio aqui, de erradicação do trabalho escravo, e a coordenadora estava me explicando que um dos grandes problemas aqui no Rio de Janeiro é o trabalho escravo infantil e o trabalho escravo sexual das mulheres nas comunidades, nas favelas aqui do Rio de Janeiro. Porque não tem como eles terem acesso, apesar de terem denúncias, apesar de elas terem, através das clínicas da família, dentro das comunidades e também das CREAs, né, do pessoal do serviço social, eles têm acesso, mas eles ficam completamente sem possibilidade de fazer nada, né? E ela disse que é uma realidade muito grande aqui no estado do Rio de Janeiro, a qual eu também não estava nem pensando em relação a isso, eu não sabia que era tanto, né? O senhor teve algum caso assim parecido em relação a trabalhadores escravizados em comunidades? Não, assim, lá em Marabá, julgando esses casos, não. Mas, assim, na nossa pesquisa, eventualmente, nós encontrávamos um caso ou outro, mas também é raro, né? A própria detecção desse caso, né, da situação, acaba que o que acontece? Os casos de trabalho escravo no Brasil, normalmente, são fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, hoje, Ministério do Trabalho e Previdência Social, né? Os auditores fiscais do trabalho. E, assim, eles focam muito, talvez, assim, inicialmente era no trabalho escravo rural, hoje já estão também atacando o trabalho escravo urbano. Eu fico vendo aqui em Minas Gerais, eles estão preocupados muito com a questão da cadeia produtiva do café, né? Então, assim, eu não sei se esse trabalho escravo em comunidades eles já estão alertas para isso, sabe, Aldilene? Então, assim, realmente eu não me deparei com uma situação como essa, mas, assim, por isso que eu falo, se procurar, acha, né? Minas Gerais está sempre aí o primeiro estado do país onde mais se resgataram trabalhadores. Eu confesso que eu não acho que Minas é o local onde há mais trabalho escravo. Mas eu sei que aqui em Minas tem uma equipe de fiscalização muito boa, muito preparada, entendeu? Então, assim, eles procuram e acham.
E aí, no Brasil inteiro, se realmente a gente começasse a procurar melhor, acho que o número de ações penais dobraria aí facilmente. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vocês querem fazer? A Vitor aqui, a Edilene, na PUC-Rio, fizemos um relatório sobre a vulnerabilidade. Ah, que joia. Vou lá no Morro da Providência, talvez possa te ajudar. Muito bom. Pessoal, aqui, mas de qualquer maneira, eu agradeço muito, né, a atenção aí de todos, né, a participação. Contem sempre comigo. Não deixem de frequentar o grupo de estudos, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade de troca, de discussão de questões importantes, né? E eu fico assim, eu me vejo quando eu era estudante de Direito, eu saí da faculdade de Direito, acho que sem estudar o artigo 149 do Código Penal. E hoje nós temos aí, né, temos a clínica de trabalho escravo, temos um movimento muito maior. Eu acho que lá pela nossa clínica, né, na nossa disciplina semestral, já passaram aí centenas de alunos. E isso é muito bom, né, que vão se formando pessoas que começam a ter uma consciência melhor sobre o problema, e aí são agentes, né, que podem fazer a mudança, né? Acho que o objetivo é esse. Concordo super, professor. Inclusive, acabei de mandar lá no grupo do WhatsApp o texto do senhor, caso alguém queira assistir, dar uma olhadinha. Ótimo, perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer levantar mais um ponto? Senão, acho que podemos finalizar. Isso. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, né? Vocês anotaram aí meu e-mail, estou à disposição, contem sempre comigo, tá? E até a próxima oportunidade. E parabenizar a equipe, né? A equipe aí do grupo de estudos, que está fazendo um trabalho aí realmente bastante elogiável. Muito obrigada, professor. Boa noite, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho. Tchau, tchau. Boa noite. Foi ótimo.